Bom, como eu disse para vocês, nesse quadro eu iria estar variando um pouco ou o quanto fosse possível, né, na questão de gênero. Então, como já deve ter percebido pelo título do vídeo e pela thumbnail do vídeo, o o gênero literário, bom lembrar disso, o gênero desse vídeo é totalmente diferente do primeiro. E eu adianto para vocês assim, foi uma experiência incrível. Eu vou detalhar um pouco mais para vocês, mas eu já adianto isso. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Resenha de Independentes, livro A Bússola dos Mortos. Vamos de unboxing? Vamos de unboxing. Então vem comigo. Eu pensei muito em como eu ia falar ou como eu ia trazer esse trecho do unboxing que é tão fácil, é tão didático no livro físico para o digital. Então eu pensei, bom, vou mostrar aqui como é que é no site, onde que a pessoa pode encontrar o livro, porque nem sempre os livros que vêm para cá estão na Amazon, né? Pode ser livro que está no... como é que chama? Wattpad. Esqueci o nome do outro formato de arquivo que tem. De arquivo não, desculpa. De publicação de livro que tem também. Então pensei, bom, já que existe outras plataformas, então é ideal ser... Não vou dizer se é ideal ou se não é, né? Mas é didático, é legal colocar esse unboxing, mostrar esse unboxing, o livro na plataforma em si. Então a gente tem aqui A Bússola dos Mortos, do autor Jessé Barros. Ele tem nota 4.8, com 32 avaliações de clientes, inclusive eu tenho que fazer a minha. No final desse vídeo eu vou estar pegando o roteiro, né, escrevendo um pouco mais e fazer a avaliação aqui. Então daqui a pouco quando vocês assistirem esse vídeo, provavelmente já vai estar ali 33 avaliações, né? Ele está disponível no Kindle Unlimited, ou se você quiser comprar, ele também está R$ 6. Aqui está a sinopse, que eu vou ler para vocês mais um pouquinho, mais para frente. O livro tem 271 páginas, foi lançado 30 de agosto de 2023, a faixa etária. Bom eu ter aberto isso, porque eu não me toquei quanto a isso, e realmente é interessante sim ter essa faixa etária, é necessário sim ter essa faixa etária de 16 a 18 anos, né, no mínimo. Eu acho que essa faixa etária aqui quer dizer mínimo, né? Não é nem faixa etária, eu não sei porque eu digeri faixa etária, é a idade de leitura, mas é praticamente a mesma coisa. Ele está no ranking com 71º, aí matemática funcionou aqui, né, no ranking de ficção científica, o que eu achei estranho, porque tem elementos de ficção científica, mas eu não sei se é porque eu tenho uma visão muito de ficção científica, uma coisa interplanetária, e Apocalipse Zumbi eu vejo mais como uma distopia, então não sei, eu particularmente vejo mais como uma distopia, mas nada influencia. Não tem mais muito o que mostrar aqui, na verdade. Mas o que eu achei mais interessante foi isso aqui, porque eu não... Deixa eu até ver mais pra cá. Não, aqui é só tamanho, fonte, né? Aquelas coisinhas todas do Kindle. Então realmente essa daqui que eu achei bastante interessante. A idade de leitura, de 16 a 18 anos. Realmente tem cenas aqui que... Claro, né? Eu já tenho 18 anos há muito tempo. Mais de 18 anos há muito tempo, né? 18 anos eu já passei. Ah, Deus dará. Mas eu não tinha me pegado quanto a isso. Realmente, isso é uma boa informação colocar nesse vídeo. Epa, pode não. Aí é crime. Recebe o triplo da pena. Mais informações sobre o autor. Jessé Barros mora em Salvador, Bahia. Antes de continuar, eu só quero te pedir desculpa se eu estiver falando o seu nome errado, mas eu acho que assim que se pronuncia. Eu nunca conheci ninguém com esse nome. Ele tem formação acadêmica na área de infectologia, o que ajudou muito ele, o que inspirou muito ele a escrever esse primeiro livro dele, né, que explodiu aí no... como é que chama? Explodiu seu Kindle, que muita gente baixou, inclusive eu. Obrigado. A Bússola dos Mortos. Mas ele não conta só com esse livro, não. Ele já tem mais um conto lançado, deixa eu até dar uma olhada aqui, chama Infecções, é um conto de terror. E ele também, o cara assim, né, ele escreve distopia, terror, ele
gosta de escrever mesmo, porque tem uma série que ele também tá lançando, por enquanto tá no primeiro volume, chama A Ascensão. Também está no meu Kindle Unlimited. Na verdade, todos eles, né? Infestações, A Bússola dos Mortos e A Ascensão, todos eles estão disponíveis no Kindle Unlimited. Então, é o que eu sempre digo, não tem desculpa. Eu tenho certeza que você, provavelmente, você que está assistindo esse vídeo, pegou a promoção de 2 ou 3 meses, porque eu peguei também. Então, assim, é só baixar e ler. É um livro bom, pelo menos A Bússola dos Mortos eu posso afirmar. É um livro de 271 páginas. Como eu mostrei para vocês lá na partezinha, no quadro, né, no bloco que eu coloquei como unboxing, tá descrito em ficção, mas eu caracterizo mais como uma distopia. Visão pessoal minha. Nada te impede de colocar como uma ficção científica. Travei, não sei porquê. Mas pra mim, por esse livro ter uma vibe mais apocalíptica, uma coisa mais fim de mundo, eu não caracterizo tanto como uma ficção, mas cada um com seu cada qual. O bicho tá seco, tá grosso. Bora ler a sinopse do livro? Eu não sei vocês, mas nessa parte da sinopse, só na hora de gravar esse vídeo que eu fui reparar. No livro físico, né, eu acho que isso daí não é nem questão de mistério, mas é questão de lógica. Atrás do livro físico tem a sinopse do livro. No Kindle, na hora de gravar esse vídeo que eu reparei, ele no Kindle não, né, no e-book, não tem a sinopse no livro. Aqui, sabe? Não tem a sinopse. Ué? Travou. Então, eu pensei, bom, vou ter que ler a sinopse, como eu sempre faço. Então, diferente do outro vídeo, do Púrpuro, onde eu estava olhando para baixo, porque literalmente o livro estava aqui embaixo, a minha câmera fica aqui e meu monitor fica bem aqui onde eu estou olhando agora. Então, se vocês me verem olhando para cá, é porque eu vou estar lendo a sinopse aqui no monitor. Mas, mesmo esquema que o vídeo anterior. A legenda vai estar passando aqui do que eu vou estar lendo, tá ok? Então, bora lá. Pedro Miranda não tem dúvida de que vai morrer. Depois de o vírus pantanense brasileiro ter varrido 99% da população mundial da face da Terra, o jovem de 19 anos vaga pelas ruas de Salvador, com nada além de sua bússola quebrada e a certeza da morte aterrorizando cada batida de seu coração. O cenário ficou ainda mais dramático há alguns meses, quando o rapaz esgotou a última cartela de seus inseparáveis antirretrovirais, medicamentos que mantêm o outro vírus com o qual ele convivia, o HIV, sob controle. Apesar do cenário hostil, Pedro ainda alimenta a esperança de que, se a sorte o ajudar a encontrar os remédios, ele poderá voltar a sorrir novamente. Isabel dos Santos não hesitará em meter uma bala na testa de quem quer que apareça em seu caminho, seja ele infectado pelo vírus pantanense mesmo, né? Pantanense, ou um ser humano. Ambos são demônios, a seu próprio modo. E a jovem, de 21 anos, aprendeu essa lição da pior forma possível. Depois que perdeu os pais nos bombardeios da sua cidade natal e viu o próprio tio ser morto na sua frente pelos mesmos homens que a violaram, Isabel guarda a certeza de que a confiança é somente uma receita eficaz para a catástrofe. Após o longo caminho que percorreu para reerguer, a garota não pensará 2 vezes antes de atirar em qualquer um que possa ameaçar sua tão merecida liberdade. Todavia, a chegada repentina da febre põe os conceitos de Isabel em xeque. A dicção minha tá boa hoje. Vamos lá. Eu tô rindo, mas eu tô com vontade até de morrer. A força das circunstâncias obriga a improvável dupla a trabalhar em equipe para alcançar seus objetivos. Mas tanto Pedro quanto Isabel sabem que esse mundo degenerado não oferece margem para o erro. Pior que os zumbis, muitas vezes, são as pessoas que conseguiram sobreviver a ele. Sobretudo nessa terra sem leis, onde a confiança consegue ser ainda mais escassa que a esperança. Espera aí que agora tem que baixar aqui com a mão de novo. A Bússola dos Mortos
é uma distopia nacional que arrebatará seus leitores para as profundezas de um Brasil pós-apocalíptico. Além de uma história frenética e marcada por constantes reviravoltas, a obra propõe uma reflexão refinada sobre algumas das doenças mais prevalentes e negligenciadas do país. Eita, que dicção boa, hein, Mark? Que dicção boa, mas bora lá, tá acabando. Bem como uma rica degustação sobre o quanto somos, sem perceber, visceralmente dependentes das redes de cuidado e atenção à saúde em nosso dia a dia. Peço desculpas de antemão, porque o texto é grande e minha dicção não tá boa hoje. Mas eu acho que deu pra entender. A legenda vai estar ajudando pra caramba, eu tenho certeza. Porra, tudo isso? Ainda bem. Um pouco sobre o meu diário de leitura. Nessa parte do diário eu fiquei pensando assim, bom, no Kindle, né, eu acho que, não só no Kindle, mas eu acho que no e-book, em modo geral, você clicando ali aqui embaixo, é o reflexo, aqui embaixo, né, ele mostra a porcentagem, pelo menos no meu mostra a porcentagem, e eu deixo ali sempre o tempo de capítulo, né, pra me poder ir acompanhando, porque eu gosto de saber se não, ele não vai acontecer mais coisa ainda, o capítulo não acabou, sabe, eu tenho essa expectativazinha quando eu tô lendo no Kindle. Então eu pensei, para o diário de leitura eu vou colocar a porcentagem ou o número de página, ou o número da página no caso. Mas eu, na mesma hora que eu me perguntei isso, eu respondi para mim mesmo. Eu falei, olha, quando você coloca porcentagem, a porcentagem não quer dizer a página exata. A porcentagem pode ser da página, sei lá, vamos colocar, da página 1 à página 6 e ser 1%, né? Eu falei, não, então deixa eu clicar ali mais vezes e mostrar qual é a página certa. Então, tendo dito isso, eu vou continuar nesse quadro, eu vou continuar tanto o livro físico quanto o e-book falando em número de páginas, tá ok? Então, vamos lá. Já na página 12 do livro, eu pensei assim, pelo que aconteceu ali, né? Eu coloquei aqui, eu pensei assim, eu acho que o livro vai acontecer alguma coisa ali, um final ali, e ele vai começar a contar antes, o que aconteceu antes até chegar aquele momento. Só que não, me pegou de surpresa ali já. Um outro ponto que eu tenho aqui é já na página 28, porque o nosso protagonista, Pedro, ele anda sempre com machado. E eu ficava assim, gente, mas um machado para zumbi? Porque zumbi a gente pensa mais em dar tiro na cara. Não só a gente pensa, né? Mas toda referência que a gente tem de seriado, de filme e tal, de zumbi é dar tiro na cabeça, e é a mesma coisa aqui no livro. Mas eu pensei, mas esse moleque anda com machado, por que machado? Né? As primeiras páginas assim eu já percebi isso, eu falei, gente, mas machado. Aí nessa página 28 é que eu entendi o significado do machado, o porquê dele andar com machado. E eu admito que eu preferia não saber o porquê, porque é bem pesado. Desumano. Na página 45 eu já achei mega interessante que ele trouxe um artigo, vamos colocar assim, né, da Fiocruz. Como se ela estivesse emitindo uma nota para a população dizendo, olha, o vírus surgiu assim, ele até então ele era assintomático e depois todo mundo ficou, ele funciona assim, por enquanto não tem tratamento. A pessoa pode ser contaminada assim, assado, que não sei o que, sabe, um artigo científico mesmo, achei bastante interessante. E assim, você pode ser uma pessoa que tá na área acadêmica, entende dessas coisas, uma pessoa que não entende nada disso, que nem eu, se ser o básico do básico ali, consegui entender super bem. Então, achei bastante interessante isso. Um outro ponto aqui que eu coloquei também é na página 65, que o autor, o Gessério, ele trouxe pra mim, é ótimo como se fosse exclusivo pra mim, mas ele trouxe no livro dele uma parte, ele mostrou essa parte, como tem lá na sinopse, como eu disse lá na sinopse, essa parte mais sombria, essa parte mais hostil das pessoas, o quão pesado as pessoas podem ser em meio a ambiente hostis também. Eu acho que é a palavra mais certa para esse tipo de coisa.
Na página 92 eu já até... A única anotação, e eu só vou falar isso pra não dar spoiler, eu coloquei assim, agora... Isso aqui, porque eu tô com medo de desmonetizar, apesar de nem estar monetizado, mas de atrapalhar a monetização de algum vídeo meu. Mas eu falei, agora é F. Já aí na 112, pra vocês verem, não tem nem o que 10 páginas. Não, 20 páginas, marca 20 páginas depois. Falei, se antes no F, agora que daqui não passa. Mas passou, né? Então, aí na página 136 é uma parte que eu achei, tendo em vista tudo que rolou, todo o passado dos personagens e tal. Ali eu me retraí um pouco, que é a parte dos obituários, quando Pedro procura e acaba vendo vários obituários de pacientes que estavam internados no hospital antes da explosão do vírus pantanense, não a explosão do vírus, né? Mas quando as pessoas começaram a se infectar pelo vírus pantanense, porque se a gente for pensar assim, o vírus pantanense ele funciona basicamente como todo vírus em um apocalipse zumbi. A pessoa morre e volta à vida. Aonde mais pessoas morrem todos os dias que não no hospital? Eu acho que não existe lugar onde, infelizmente, mais pessoas morrem do que no hospital. Então, você imagina como é que não devia estar lá no hospital quando ele chegou junto com a Isabel, hein? Pois é. Corre, negada! Um outro ponto que eu coloquei aqui, esses dois foram os dois últimos pontos, na verdade, que eu anotei aqui, são bem sentimentais, eu acho que eu posso colocar assim, né? Sim, sem sentimentais. É a página 187, que é quando ele acha um certo pedaço de papel, que ali eu falei, não, pra que ele foi pegar? Eu falei, na hora quando eu vi esse papel, eu falei, ele vai pegar esse papel, Pedro vai pegar esse papel. Quando ele pegou, eu falei, pronto, agora já era. E depois, na página 254, é que tem o verdadeiro significado, o verdadeiro motivo da bússola ter um outro nome quando a bússola era do pai dele. Na verdade, eu acho que eu nem falei da bússola aqui, né? O motivo do título do livro. O pai do Gesser... O pai do Gesser é hoje, o pai do autor, não. Desculpa. Ai, que burro, dá 0 pra ele. O pai do Pedro tinha uma bússola que ele chamava de bússola dos sonhos. A bússola sempre apontava pro que o coração dele mais desejava, sabe? E por conta do apocalipse zumbi, dessa coisa de necessidade do Pedro de conseguir um medicamento, de alimento, de tudo, e tá tudo... O mundo inteiro, não só o Brasil, mas o mundo inteiro tá aos pedaços. Ele acabou chamando aquela bússola de a bússola dos mortos, porque ela indicava para ele onde é que tinha mais mortos, então ele sabia que ele tinha que ir para outro lado, ou não. Não, desculpa. E a bússola mostrava para ele onde tinha farmácias. Porque eu nunca vou mais esquecer disso, porque eu nunca vou mais entrar numa droga raia não lembrando desse livro, porque toda droga raia que ele ia procurar o remédio dele para HIV e não tinha. Então, nesse último, na página 254, tem a justificativa do porquê, a desmistificação, eu acho que eu posso colocar assim, da bússola dos mortos. Exatamente. Mas afinal, o que eu achei do livro? Então agora falando um pouquinho pra vocês sobre o que eu achei do livro. Eu achei a leitura dele super fluida, né? Eu li ele, eu acho que uns 2 dias, 3 dias no máximo, mas porque eu já tava, não por causa do livro em si, mas por conta de N coisas que eu tinha pra fazer, mas é uma leitura super fluida, super de boa. O Gesser, agora sim, eu ia falar Pedro de novo, e eu confundi o nome do autor com o personagem de novo. Mas o Gesser, ele trouxe, como eu já disse lá atrás, né? Agora há pouco, ele trouxe essas informações sobre o vírus de um modo que qualquer pessoa vai conseguir entender. Eu andei pesquisando, né? Chamada de o ciclo da doença. Como é que ela surge, como é que ela infecta, como é que ela é transmitida, como é que ela é tratada, se há tratamento ou não.
Então, ele traz todas essas informações de um modo fácil, sem termo técnico, sem nada, que qualquer pessoa consegue, né? Qualquer pessoa que pegar o livro vai conseguir entender, vai conseguir assimilar com toda a história, vai ver ali, né? Melhor, vai ler ali na prática, principalmente quando tudo começa a estourar, tudo começa a acontecer. Ali ele está indo, né, lá na cidade do personagem, o Pedro, ele está em Salvador com a mãe no meio. Eu não sei agora para falar para vocês aonde que ele tá, porque eu sei que é um local histórico lá na Bahia, né? Pensem em vocês um ponto que vocês conheçam como um ponto histórico na Bahia. Sim, o livro traz, já pego, eu tenho um outro gancho aqui. O livro traz essas partes também, mas enquanto eu, que nunca fui para Bahia, não conheço nada, só vejo as coisas na internet e tal, consegui entender toda a dinâmica de como eles começaram a fugir do local de onde eles estavam para se refugiar, do que aconteceu depois, o Pedro mais a Isabel indo, correndo dos zumbis na rua, sabe? A ambientação do livro, num contexto histórico, é muito bem colocado. Quem já foi para Bahia, ou quem é baiano, ou quem conhece, né, essa parte histórica e tal, vai conseguir pegar bem. Quem não conhece igual eu, também não é um detalhe mega importante que se você não souber como é que é, você não vai conseguir entender. Não, é bem tranquilo, é bem gostosinho de ler, justamente por causa disso. Leitura fluida, escrita de fácil de entendimento e visão de cenário não muito carregado a detalhes de cenário, e sim de ação do que está acontecendo. Tem feiticeiro no meio, tem prostituição, tem mentira e outras coisas mais. Falando um pouco agora sobre os personagens, quando eu peguei o livro para ler, na verdade, eu não tenho o hábito de ler sinopse. Como eu já falei aqui em vários vídeos do canal, não é o meu estilo de... vou dizer de leitura, mas de querer fazer alguma coisa. Oi? Ah, tem café? Tá, meu pai falando que tem café. Tem café! Daqui a pouco eu vou tomar. Mas assim, quando eu vi o primeiro capítulo, né, o Pedro narrando e tal, eu falei, beleza, tá acontecendo isso aqui. Aí quando foi pro segundo capítulo, eu, uai, que é isso? Aí que eu fui entender, é um capítulo de cada personagem. É um capítulo do Pedro, um capítulo da Isabel. Se tem algum outro personagem secundário que é relevante para a história, ele também traz informações sobre... Melhor, traz informações não. Narra o capítulo, né, no ponto de vista desses personagens. E o que eu achei interessante, deixa eu até abrir aqui o meu Kindle, porque... agora que eu entendi porque ele estava com a tela bloqueada. É isso daqui, ó. Cada início de capítulo... Olha, esse capítulo aqui, por exemplo, é o capítulo do Pedro, é o capítulo 1. Vocês podem ver, ele tem uma estrela... Eu esqueci o nome desse negócio, mas um símbolozinho da bússola, tá vendo? Esse aqui, e tem uma... Não sei se a câmera tá focando direito, mas tem uma caveira bem ali no centro, né? Indicando, no caso, a bússola da morte. Quando vai... Eita, peraí. Quando vai para o capítulo 2, por exemplo, que é o capítulo da Isabel, a gente já vê acho que é uma AK, eu não sei que tipo de arma que é essa não, mas tá vendo? Aí já tem uma arma. Então assim, eu achei interessante, muito interessante isso, porque ele vai discorrendo os capítulos, né, pelo ponto de vista, né, sendo narrado ali por cada um, e tem essa diferençazinha. Você pensa, Mark, mas que coisa besta, né? Qualquer autor pode colocar isso e tal. Mas, poxa, o cara pensou nisso na hora de colocar no livro dele. Então eu pensei, não ressaltar essa maestria, né, do autor de colocar isso, porque eu já li livros de autores, não vou dizer nem autor independente não, mas o que eu tô falando aqui, gente, tô procurando aqui, porque eu sei que tem de um outro aqui que eu quero mostrar pra vocês. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Que já é de um outro personagem. Esse aqui já é de um bandido, no caso do chamado Bico do Urubu. Aí tá vendo? Então, título do capítulo, Bico do Urubu. Aí tem o Urubu aqui. Então, assim, eu achei interessante porque tem livro de autor gringo, que é traduzido, né, claro, pro Brasil, porque eu não leio inglês, infelizmente, mas que
Não tem esse detalhe. Tá lá o título, tá só o nome do capítulo e pronto, mais nada. E aí? Vai falar que o cara floreou demais? Não, o cara foi detalhista. E isso vale ser ressaltado. Então, com essa questão de personagens, né? Ele faz esse esquema de cada capítulo um personagem, tem esse esquema de figuras, né? Eu acho que eu posso colocar assim. E é interessante também esse esquema de personagens, porque a gente vê que a mentalidade de cada personagem diante das adversidades tipo assim, o mundo é o mesmo, tá devastado para todo mundo, tá difícil para todo mundo, mas aí a gente vê uns com um pensamento de ajudar o outro, pensar no outro, sabe? Outros com o pensamento de foda-se o mundo, meu nome é Raimundo, sabe? Então eu consegui ver, o Gesser trouxe isso e eu achei bastante interessante da parte dele. Quanto a zumbis, eu não tenho muito o que falar, literalmente. Tudo que vocês conhecem de referência de zumbi em série, filmes, assim como eu, é aqui também, não tem muita diferença, não tem muita floreio, mas assim, sabe quando a gente fala assim, não, faz o básico, mas bem feito, que já é mais do que suficiente? Nesse quesito, eu digo essa frase com relação à construção de como funciona, de como agem os zumbis. Você é o bichão mesmo, hein, doido? A única coisa nesse livro que me deixou um pouco pensativo, um pouco ali com o pé atrás, em duas cenas, na verdade, de ação da Isabel. Eu não falo nem porque a cena em si é ruim ou nada do gênero, não. É mais porque eu reli, acho que eu não vou dizer 3 vezes porque eu posso estar mentindo, mas a primeira cena de ação da Isabel lá no Morro do Urubu, eu li ela 2 vezes para tentar entender. E eu tirei pra mim que tá faltando algumas palavrinhas ali pra poder entender como é que funcionava aquela cena de ação, como é que ela fez aquilo ali que ela fez na cena de ação. Porque pra mim, eu falei, não, se eu for seguir o que tá escrito aqui, ela deu uma de Nince negra e atravessou a parede. Porque não faz sentido. Não, nada a ver, irmão. Né? O livro não é dos X-Men. Não tem ninguém com superpoderes aqui, então... É só... É aquele negócio... É um detalhezinho... Mas que na hora de ler... Se você vai fazer uma leitura crítica... Ou uma leitura mais atenta... Não tem como deixar passar. Desculpa, Jessé, mas não consegui deixar de falar... Deixar de citar essa. A outra cena... Eu não me lembro agora de cabeça qual que é, não. Mas a primeira cena dela, de ação dela que eu vi... É justamente essa cena do Morro do Urubu. Mas ainda assim, falando de cenas e tal, eu não posso deixar de citar de todas as cenas que se passam no batalhão. No estopim de tudo. É muito bom. Não, ali ele me prendeu, eu fiquei aflito. O Gesser, ele trouxe os pontos, que eu costumo chamar de pontos de corte, né? Por ele trazer pontos de vista de personagens diferentes. Então às vezes aconteceu alguma coisa que você fica assim, olhando pela visão desse personagem, e acabou assim, aí você ia pra visão do outro personagem que tava na cena, aí você ficava assim, não, eu quero voltar pro do outro, eu quero a continuação do outro, mas aí o de cá também tava ali na cena. Assim, é incrível. As melhores cenas pra mim desse livro, sem sombra de dúvida, as cenas, quase que eu travo aqui, que acontecem no batalhão bem no finalzinho do livro. É muito bom. Muito bom. Então segura a marimba aí, mon amor. Segura a marimba aí, mon amor. Um ponto importante que eu acho que eu tenho que falar no vídeo aqui é sobre a doença do Pedro. Eu sei que eu não estou falando nada sobre o rapaz ter HIV, num mundo de distopia, que não sei o que, porque assim, pro próprio personagem, ele já se vê ali numa luta constante para sobreviver, né, pela própria vida dele, há muito tempo. Na questão de conseguir o medicamento, na questão de que ele não pode ficar sem o medicamento, porque senão a carga retroviral dele vai aumentar. Aí no caso ele fica exposto a todo e qualquer tipo de doençazinha, qualquer coisinha que pra gente é besta,
mas que para um portador de HIV é grave se ele não tiver medicamento, que eu não vou dizer que eu passei batido. Não, eu entendo, eu respeito, eu sou muito ferranho nessa questão de acesso igualitário, medicação a todo e qualquer tipo de medicação, a todos, a todes, o caramba quá, a quem precisa. Então, não vou dizer que não vale nota, mas não foi uma coisa que eu vá dizer para vocês que influenciou muito na minha leitura. Não, era só eu vi como o Pedro... Eu ia falar o Gessé de novo. Eita, o Gessé tá falando de mim enquanto eu gravo esse vídeo, não é possível. É verdade. Mas é uma coisa que o Pedro mesmo fala. Eu já tô lutando pela minha vida todo dia, que ter só mais esse probleminha não é nada. Ele mesmo fala que se ele resolvesse esse quadro de... Já que o medicamento dele acabou, dele achar o... Acho que chama do Vato, é o nome do medicamento. Já resolveria todos os problemas da vida dele. Sabe? Então, é mais por isso. A meu ombro, sobe e desce. Então eu fechei esse livro com 4,5 estrelas. Eu super recomendo a todo mundo que é fã de distopia. Ele tem uma construção incrível desde da concepção do vírus, é ótimo, mas desde a noção de como o vírus é, do ciclo do vírus, dele ser sintomático, de transmissão, de tudo. A relação dos personagens aqui, desde o Pedro e da Isabel, aos bandidos lá do Morro do Urubu, a tenente, que agora eu não me lembro o nome dela, que agora eu esqueci meu nome da tenente, é muito bom. E sem sombra de dúvidas eu vou repetir isso novamente. A parte final, a parte de ação que acontece ali no batalhão, é literalmente uma explosão de cair o cu da bunda. Porque eu fiquei assim, falei, não, se antes lá naquelas partes que eu tava lendo, eu achava que não, aqui foi de Americanas, nessa parte não foi nem de Americanas, foi de Submarino. E quando eu vi o final, eu falei, você me paga, mas é muito bom, gente, é muito incrível. E chora! E eu quero ver você chorar, viado! Eu quero ver você implorar! Uma mensagem para o autor, de Mark para Gessé. Bom, nessa parte onde eu venho aqui, falo diretamente com o autor e tenho para te falar o seguinte, Gessé. Obrigado por trazer uma distopia com elementos que a gente vê em qualquer seriado americano, né? Você trouxe nesse livro para mim um contexto que vai além do contexto de apocalipse zumbi. Eu consegui entender, eu consegui perceber esse conceito, esse outro lado do SUS, do acesso ao medicamento, né? Porque a gente sempre fala, aqui no Brasil a gente sempre desvaloriza muito o SUS, os outros sempre reclamam muito do SUS e tal, mas se a gente desse um pouquinho mais de valor para o SUS, principalmente, não só para o SUS, né, mas principalmente para pesquisa, porque eu sei que eu não vou dizer agora com todas as palavras o que você narra no seu livro, porque isso eu não lembro, mas eu sei que tem alguma parte do livro que fala a respeito de verbas destinadas para a saúde e principalmente para pesquisa serem poucas. Então a gente tem ali um contraste, pelo menos eu tive um contraste pensando assim, bom, se o vírus era sintomático e ele se tornou latente depois que as pessoas morreram, será que se não tivesse um investimento maior em pesquisa, não conseguiria às vezes bloquear o vírus pantanense? Tendo em vista que a gente tem medicamentos para bloquear o crescimento, eu acho que eu posso colocar assim, né, do vírus da imunodeficiência adquirida, do HIV. Então assim, eu senti isso no seu livro, eu achei um ponto muito importante no seu livro, isso me fez refletir muito. Então tem esses termos todos que eu estou usando, eu pesquisei, eu procurei saber, eu fiquei intrigado com isso. Então assim, meus parabéns. Não sei se era essa a sua intenção com esse livro, mas para mim, Mark, foi importante ver esse outro lado, saber esse outro lado. E assim,
Eu não li esses outros livros ainda. Eu tenho a Ascensão no meu Kindle. Eu pretendo ler. Eu só não vou ler agora porque eu sei que eu vou acabar entrando numa ressaca de fantasia. E eu sou muito fã de fantasia. Então eu tô procurando vou querer ler agora um livro de romance, alguma coisinha assim, para poder espelhar um pouco minhas ideias. Eu também sou obrigado a te dizer o seguinte: por que eu tô falando da Ascensão? Por causa dessas cenazinhas que me incomodou a respeito da Lara. Eu vi que foi só uma questão, como eu disse, só uma questão de quantidade de palavras, detalhezinhos que ficou faltando ali de palavras. Então, eu vou pegar um pouquinho no seu pé e dizendo assim, dá uma revisadinha, sabe? Dá uma olhadinha mais ali, dá uma olhada a mais, dá uma pensada a mais, dá uma conferida a mais, eu acho que eu posso colocar assim, nas cenas de ação, que é sucesso, tá? E novamente, meu muito obrigado por trazer uma distopia com ambientação local, com ambientação aqui do Brasil, BR, trazendo não só essa questão de ambientação, mas também de problemáticas, de conceitos, de tudo que a gente passa aqui atualmente. Meu muito obrigado. Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? E para você que quer ter esse livro, né, adquirir esse livro, tanto no, como eu disse para vocês, a Ascensão e o outro conto dele de terror, que agora eu não lembro o nome agora, estão todos disponíveis no Kindle Unlimited. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês acessarem. Então pode pegar no Kindle Unlimited, pode comprar o livro, todo e qualquer tipo de leitura. Vocês vão estar ajudando o leitor. E vou pedir para vocês também, claro, depois que lerem o livro dele, comentarem, fazer uma resenha que seja umas 2, 3 linhas, tá ótimo, lá na Amazon, porque isso ajuda pra caramba o autor, tá ok? Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Tequila!